Ídolo ou líder? O que você gostaria mais de ser? Você já teve algum contato com algum gestor que ele gostaria de ser mais ídolo do que líder? Tenho certeza que sim. Hoje eu vou apresentar um vídeo para vocês esclarecendo essas duas coisas. O que é ser líder e o que é ser ídolo. São coisas bem diferentes com resultados bem diferentes, ok? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um vídeo da série Lidere e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai ser alguns minutos de muita percepção da sua parte do tema que nós vamos falar. Mas antes de tudo eu queria fazer aquele pedido: se inscreva no nosso canal. Nosso canal é o primeiro canal de gestão do YouTube e precisa da sua ajuda, precisa que você compartilhe com seus amigos, para que a gente possa crescer e cada vez mais oferecer para vocês conteúdos, entrevistas, uma série de informações sobre gestão de pessoas, liderança, empreendedorismo. Então, aqui embaixo no botão, se inscreva para dar aquela força bacana aí no nosso canal, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de um tema que quando a gente aborda nos nossos eventos de treinamento, talvez um dos momentos mais interessantes no sentido de participação ali na sala de aula, seja no treinamento, enfim. E é uma pergunta que eu faço para você. Você quer ser um líder ou você quer ser um ídolo? Perceberam? Existe uma diferença brutal entre essas duas palavras e o que elas significam. Porém, no dia a dia das empresas, no dia a dia de uma pessoa, muitas vezes ela comete o erro e acha que as duas coisas elas estão ali próximas e não são. Parou para pensar? Você quer ser um ídolo ou você quer ser um líder? Eu tenho quase que certeza que a maioria falou: eu quero ser líder. Ótimo! Mas aí eu pergunto: você tem certeza que as suas atitudes estão te levando para ser líder ou lá no seu interior as suas atitudes estão demonstrando que você quer ser um ídolo? Ok? Bom, então nós vamos colocar logo de abertura, algo para você pensar. Nós temos na história de liderança algumas situações bem interessantes. Se eu perguntar para vocês, qual foi a forma que alguns líderes encerraram as suas vidas? De que forma? Por exemplo, se eu falar para vocês, Kennedy, como é que ele é um grande líder e como é que ele faleceu? Martin Luther King, como é que ele faleceu? Gandhi, como é que ele faleceu? E eu poderia dar outros exemplos para vocês de alguns líderes que se você for observar qual foi a forma como eles encerraram as suas vidas, foram assassinados. Não estou querendo aí levar qualquer pensamento, muita calma. Se você quer ser líder, não se preocupe, que você provavelmente não será assassinado, tá? Mas o que isso nos leva a pensar? Isso existe alguma situação que a gente possa explorar, E aí, eu pergunto para vocês, qual é a característica ou qual é dessas duas palavrinhas de líder e de ídolo, quais são aquelas que mais faz bem ao nosso ego? Quem respondeu a ser líder não está respondendo com a verdade, porque a gente sabe que para o nosso ego
sermos ídolos é muito melhor. Nós saímos de lá com o nosso eu muito alimentado quando nós somos ídolo de alguém. Já o líder, ele não tem essa característica de precisar desse elogio constante, dessa idolatria, né? Mas isso acontece no dia a dia das organizações. Isso acontece no dia a dia de nós, de todas as nossas vidas, de todos aqueles que assim, têm algum tipo de relacionamento social. Muitas das vezes, as atitudes deles levam para num lugar que ele gostaria de ser muito mais ídolo do que líder. Então vamos fazer um passeio sobre essas duas características, essas duas situações, né? Todo mundo conhece a classe artística, os grandes artistas, os grandes astros de rock, e a gente não vai perceber neles qualquer tipo de traço de liderança. Raramente você vai perceber, sim, grandes traços de uma vaidade pessoal muito grande, aonde quem eles buscam é a idolatria daqueles que os tornam ídolos. Então, a base da relação do ídolo é a emoção. Vocês podem ver que aquelas pessoas que vão a um show, os fãs apaixonados, os grandes fãs choram, exercem ali toda uma emoção característica da relação de idolatria, né? Porque é uma relação baseada na emoção, na admiração da sua arte. Mas, muitas das vezes, as pessoas falam assim, eu sou fã, chora por um artista. Mas, às vezes, na sua vida pessoal, ele não é uma referência que ela também incorpore na sua vida. Mas a arte que ele pratica, seja qual for, para ela, às vezes, ou para ele, é o que movimenta essa emoção, né? Algum tempo atrás, hoje talvez isso não seja mais aplicado, mas muitas pessoas tinham uma idolatria por um cantor, por exemplo, e quando aquele cantor ele ia se casar, as suas fãs, elas odiavam a pessoa com quem ele ia se casar, ou deixavam de ser as suas fãs. Por quê? Porque a base dessa relação é a emoção. É a emoção que aquela pessoa provoca, seja por qualquer fator, seja por qualquer situação. E isso é alimentado pela própria necessidade do ídolo, porque ele também precisa de uma pessoa que o idolatre, ou seja, que o veja de uma maneira totalmente mágica, totalmente visual, totalmente envolvido por uma emoção, tá certo? Tanto é que você às vezes vê uma fã ela quando consegue chegar diante do seu ídolo, ela treme, ela chora, ou seja, né? E para ela às vezes está diante de algo que não é real. Isso é a idolatria. Já pelo lado da liderança, de um lado, o líder, ele não necessita de bajulação. Ele não necessita de uma coisa muito importante, que é a autoria. O líder não precisa ter para revelar que ele fez aquele projeto ou que ele assinou aquele projeto. Muito pelo contrário, o líder, às vezes, ele declina a autoria para a sua equipe ou para todo um conjunto ou para uma pessoa, mesmo ele sabendo que ele teve uma participação importante, mas ele não precisa esse viés do olhar do ídolo, tá certo? Por quê? Porque na realidade o líder, ele se contenta, o que alimenta ele é o reconhecimento e os resultados que ele observa a equipe conquistando. Então são valores totalmente diferentes. Porém, se você observar no seu dia a dia, você vai perceber muitos gestores, que todos os dias eles agem como ídolos. Eles querem o holofote, eles querem a bajulação, eles querem aquele reconhecimento emotivo, emocional. Ele quer algo que se estabeleça por um
valor que não cabe na liderança. A liderança, ela tem uma base de relação onde a honestidade, a transparência, o diálogo direto, o crescimento de ambos os lados é a tônica, tá certo? E quando o ídolo não. Então, por exemplo, nós temos um ídolo maior, né, que nos deixou precocemente, mas que deixou uma história, um legado muito grande. E em alguns eventos de treinamento, eu coloco numa transparência, né, ou slide, enfim, várias imagens, e eu pergunto daquelas pessoas que estão ali, quem que é o líder que as pessoas mais se identificam. E daquelas pessoas que estão ali, eu não vou dizer a totalidade, mas em grande parte dos eventos, as pessoas sinalizam que é o Ayrton Senna, tá? E que para nós foi assim uma pessoa que até hoje, em todas as reportagens, em aniversário do seu falecimento ou na data do seu aniversário, nos emociona até hoje. Pela pessoa que ele foi, pelas conquistas que ele teve, pelo profissional de qualidade que ele alcançou, enfim, por todos os aspectos, eu acho que o Ayrton Senna é unanimemente uma pessoa venerada e elogiada e admirada no Brasil. Porém, Ayrton Senna não foi líder em nenhum momento, pelo menos na vida que nos mostraram, no dia a dia. Ele não era um líder, ele não era um líder de equipe, nada, mas ele era um tremendo de um ídolo. E um ídolo com características muito interessantes, porque ele não precisava da bajulação que muitos precisam, né? Então, para vocês perceberem como também do lado de cá, do lado das equipes, também há uma confusão, há constantemente um erro de interpretação do que se busca, do que se quer. Eu quero um gestor líder ou eu quero um gestor ídolo? Eu posso afirmar para vocês que todo mundo dentro das organizações, ou seja, tirando a parte de shows, espetáculos, enfim, dos esportes, né? Nós queremos gestores líderes, gestores que nos tratem de uma maneira igual, gestores que querem o crescimento mútuo, os gestores que não precisam daquele elogio demagogo, o elogio fora de hora, que não precisam da autoria, né? Essas pessoas que são, por quê? Porque a base da relação de liderança deve ser o quê? O respeito, a admiração e o reconhecimento. Isso é um líder, tá certo? Aonde eu enxergo os defeitos que ele tem, tá certo? Eu enxergo, mas eu admiro pela postura que ele tem de tentar reverter esses erros na constante busca de uma evolução. Então, o líder tem uma atitude que os seus liderados admiram, respeitam, reconhecem. Já o ídolo não. O ídolo mexe com a nossa emoção, traz para a gente toda uma referência de idolatria, porém, ele na liderança não tem nenhum tipo de parâmetro que, claro, talvez alguns jogadores de futebol que possam ser ídolos, talvez eles tenham traços de liderança ou exerçam posições com uma característica de liderança. Eu não estou dizendo que o ídolo não possa também ser um líder, né, de uma organização, de um grupo, e isso no futebol se aplica muito por ser um esporte de equipe. Então é lógico que você ter no campo um ídolo e que também ele tenha características de liderança é excelente. As duas coisas podem conviver em alguns setores. Agora, quando a gente fala em organização, eu diria para vocês que se a pessoa tiver 5% de ídolo, já é um percentual muito bom para que as pessoas possam ter, né? Então, assim, pensem nisso, comentem aqui embaixo, é importantíssimo o seu comentário, é importantíssimo você mandar para a gente quais são as suas sugestões de temas, quais são as suas dúvidas, porque esse canal é justamente para isso, para nós discutirmos o perfil de liderança, como que isso acontece nas organizações, e essa série Lidere, ela vai falar exatamente de temas que a liderança
ela precisa ser vista, ela precisa ser constantemente atualizada e, principalmente, ela precisa ser praticada nos seus valores, na sua essência, nos seus pilares. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, dá que você gostou, que isso é para a gente um bom retorno, que a gente está indo no sentido daquilo que você está esperando do canal. Se inscreva, compartilhe com seus amigos o que você acha desse canal. Vamos trazer mais gente, muito mais gestores. Se você tem alguém que a gente possa entrevistar, sugira para a gente o nome, dê o contato para a gente poder tentar trazer essa pessoa para dar uma visão de gestão, uma visão de liderança, ok? Então, fique sempre aí atento para que você seja sempre no caminho da liderança e tenha muito cuidado para não cair nos viés, nos atalhos que vão te levar para a idolatria, para ser um ídolo. Até porque, como eu falei no início do vídeo, apenas para reflexão, ninguém vai ser alvo de assassinatos, nada disso, mas apenas para que a gente reflita como que isso funciona dentro das organizações e dentro da relação do dia a dia para o processo de gestão de pessoas. Ok, gente? Obrigado aí por assistir o vídeo até o final e vamos sempre, lidere sempre, ok? Um abraço aí a todos. Tchau.